Continuamos a entrevistar Luiz Lauro Ferreira, comunicador, um homem que já foi vereador, deputado, aqui na Assembleia por duas vezes e que deu super a volta por cima. Venceu uma das doenças mais graves, né? Uma epidemia no mundo, que é o alcoolismo. Deputado, vamos falar um pouco de política, vai? Falei que a gente ia falar de superação, mas a gente gosta tanto de conversar de política, só um pouquinho. Como é que foi essa chegada à Câmara, primeiro, de Campinas? A Câmara. Então, eu participei da primeira eleição, eu era pequeno ainda, em 62, do meu pai, eu tinha 11 anos, via só os folhetos, uma vaga lembrança. Em 72, eu cheguei em Campinas em 68, o atual prefeito da época, o Quércia, me chamou para fazer uma campanha do prefeito Lauro Pérez Gonçalves. Aí eu trabalhava com a Kombi, não tinha gravador, era tudo ao vivo, rodava Campinas falando do prefeito Lauro, se elegeu. Depois, em 74, eu fiz a campanha do Quércia para o Senado, foi o senador mais votado. Em 76, eu coordenei a campanha do Chico Amaral, foi quando eu entrei na política. Chico Amaral ganhou para prefeito e eu fui para o gabinete, tirava xerox, servia café, porque eu não tinha estudo. Aí eu fui crescendo, a memória maravilhosa, sabia os telefones todos de cor da prefeitura. A gente foi lá na casa dele em Campinas gravar com ele. O Chico, amoroso demais. É um querido. O Chico me deu a oportunidade de crescer. Aí ele fui para oficial de gabinete, chefe de gabinete, coordenador de gabinete. Aí em 78, Fernando Henrique foi em Campinas, é a candidata a senador. Eu coordenei a campanha do Fernando Henrique, ele ainda tinha toda aquela característica de sono, ele não tinha feito aquela plástica ainda, ele tinha um olheiro, ele parava muito para... Ele contou isso na entrevista, por isso que eu estou comentando. Ele parava para enxugar a oleosidade da bolsa, depois ele tirou numa cirurgia, foi eleito senador em 78. Aí depois, em 82, eu entrei na política. Eu fui candidato a vereador. Aí saiu dos bastidores. Saí dos bastidores e fui disputar a primeira eleição. Pelo PMDB? Pelo MDB. Pelo MDB. E fui o vereador mais votado da história. Eu tive mais votos do que 3 prefeitos. Até hoje, o mais votado. Até hoje não bateu o recorde. O Jonas Donizete, meu irmão, foi o vereador mais votado, mas não com o percentual que eu fui. Entendeu? Na época, respeitando as devidas proporções, eu tive uma votação de mais de 4% dos votos para vereador. Foi muito forte. Aí, em 86, eu fiz a campanha do Quércia, sendo que em 82 eu fiz a campanha do Montoro, era tudo coligado, governador, prefeito, tudo tinha que votar o chapa batida. 86 eu fiz a do Quércia, a minha. 88 eu fui candidato a prefeito. 90 eu me reelegi deputado aqui na casa. 92 eu fui candidato a prefeito. 94 eu fui candidato a federal, tive uma votação expressiva e não entrei. Aí eu deixei a política em 94, né? Mas aqui eu tive 8 anos de embates. Até achei um pouco, talvez seja a tecnologia. Isso que eu ia perguntar, qual foi a impressão desse comunicador quando chegou aqui? Então, você sabe que não é que a gente é observador. Na época nossa, e a minha esposa Yarinha é muito observadora, talvez pelos e-mails, pela facilidade da comunicação via internet, mas na época você não conseguia entrar na Assembleia. Eram salas lotadas do povo reivindicando, as imagens que eu tenho da Assembleia. E hoje eu vejo todo esse equipamento lindo que vocês estão me recebendo aqui. Naquela época a gente tinha, era bem mais, os recursos eram bem pequenos. De comunicação, o senhor fala. Claro, o senhor chegou e reparou muito nisso, assim, na capacidade que a instituição tinha de fornecer notícia, isso, de fornecer informação. Vejo, aliás, eu quero fazer um parênteses aqui, parabenizar toda a equipe de comunicação. Porque às vezes o equipamento é bonito, mas o pessoal não... Eu estou vendo aqui todo o sistema, e não é que eu sou observador, eu sou do ramo, né? Fui bem recebido no maquiagem, cada detalhe, orientação, e tudo isso faz parte de um processo de comunicação, né? Um processo de transparência, de transparência, né, de tudo que é feito. Do trabalho que é feito aqui. Por isso que eu estou contente de estar do seu lado, viu? E também quero verbalizar aqui para você, você me deixou bem à vontade. Oba, então tá bom, vamos lá, que a gente ainda tem uns minutinhos. Aqui o senhor fez parte de um processo muito importante, que foi a formação da Carta Paulista, da Constituição, a produção de todo um texto que foi muito inovador para a época. Quais foram as contribuições que o senhor se recorda, deputado? Então, nós fizemos parte de várias comissões, mas a que mais me recordo foi a nossa briga pela pesquisa, para aumentar o percentual para as pesquisas. E hoje eu vejo sendo usado. Pesquisa científica? Científica.
nós fomos um dos responsáveis para votar por unanimidade. Na época, eles não entendiam muito para que o orçamento fosse destinado de 0,5% para 1%. Parece pouco, né? Mas contribuiu sobremaneira para que isso viesse. E outros embates democráticos que nós tivemos, porque se nós analisarmos a democracia brasileira à luz da verdade e da justiça, nós veremos que ela é uma instituição evolucionista, que acompanha as variações da vida do povo para satisfazer os seus anseios. Por mais temores que nós tivermos, a democracia ainda é o sistema que vai prevalecer, porque é a liberdade de expressão. Só de eu estar aqui com você hoje, podendo falar dos meus erros, dos meus acertos... Podendo falar o que a gente quiser. Isso é bom demais, né? Então, valeu a pena esse tempo que eu passei como deputado. Aprendi muito. Embates de madrugadas históricas, foram 8 anos. E eu cheguei com a minha esposa hoje, vi meu nome numa placa de entrada lá. O que eu fiz? Agradeci a Deus por estar ali, mas eu tive que segurar para não emocionar de novo. Ficou com saudade? Não, não é saudade, porque eu saí daqui por opção. Quando a gente sai porque perdeu, talvez seja mais difícil. Mas eu saí daqui por opção. Eu entendi. Você percebeu que eu sou um comportamento inquieto. Eu percebi que 8 anos eu fui vereador 4, fui deputado, depois fui mais 4. Eu queria ser para federal. Acabei não indo, mas o meu filho, Luiz Lauro, posso falar? Nós estamos falando de política? Claro. O Luiz Lauro Filho foi eleito agora com 105 mil votos, está indo para Brasília, está em Brasília. Aliás, ele passou da Câmara para a Câmara dos Deputados, da Municipal para a Câmara dos Deputados. Era vereador em Campinas, teve 7.500 votos, foi candidato a deputado federal agora, teve 105 mil votos, e para mim foi uma alegria muito grande, porque ele chama Luiz Lauro Ferreira Filho. E eu tenho a Sofia, a Maria, a Eduarda, 3 netas, o Gustavo e o Guilherme. Agora só faltava o Luiz Lauro para ter filho. Nasceu o filho dele no mesmo mês que eu nasci, em agosto, e a minha nora, eu tenho a Diná, minha nora, tenho o Tiago, meu genro, a Larissa pôs o nome nele de Luiz Lauro Ferreira Neto. Olha só, então, foi um momento, que homenagem e tanto. Foi um momento de emoção, porque tudo aquilo eu entendi Deus dando um recado. Tudo aquilo que eu havia feito escolhas erradas, ele apagou. Ele jogou no fundo do mar, para ele nunca mais lembrar. Às vezes que eu lembro é para animar você do outro lado que acha que tua vida não tem mais jeito. Creia, sempre existe uma saída. Agora, o senhor viveu o lado do sucesso, o lado da política, o senhor tem uma experiência e tanto de vida para contar, como o senhor está me contando desde o começo do programa. Quando o Luiz Lauro Ferreira Filho chegar lá no plenário da Câmara dos Deputados, onde a gente sabe que o jogo não é fácil, qual é o conselho que o senhor vai dar? Então, eu tenho falado muito com ele, deixando ele caminhar com seus próprios pés. Mas tem uma frase que eu sempre falo, lembra que você é neto de um lavrador. E no discurso dele ele emociona. Lembra que o seu avô falava uma frase, o homem é o que ele quer ser, meu filho. E o homem não se venda nunca. Porque um homem que se vende, por mais barato que ele se vender, ele foi bem pago, porque ele não tinha nenhum valor. Não deixe você se contaminar pelos perigos do poder. Eu errei muito como deputado. Mas eu tive uma atitude que poucas pessoas entenderam na época. Eu renunciei minha aposentadoria de 8 anos. Eu não tenho aposentadoria política. Porque na época eu não conseguia aposentar aquelas donas de casa que chegavam até mim com 40 anos cortando cana. Você pode ver os históricos da casa. Teve uma opção para renunciar à aposentadoria. Eu abri mão da minha aposentadoria. Hoje eu ganho meu ganha-pão vendendo feijão, broto legal e fazendo palestras. Então falo para o meu filho, não negocie seus valores. Você vai e tenha temor de Deus. O princípio da sabedoria do homem é o temor de Deus. Mas eu quero lhe acrescentar, a gente tem orado pelo Luiz Lauro Filho, mas ele é um menino que viu a dor do pai. Ele sabe que se ele caminhar, eu só suportei e dei a volta por cima, porque felizmente na parte de moral Deus me preservou. Eu não cometi corrupção, Deus preparou, porque o homem quando nasce, essa frase ele tem com ele, o homem quando nasce, ele é filho dos seus pais. Depois que ele vai vivendo, ele é filho das suas atitudes e das suas escolhas. Por esse motivo, eu torço para que ele seja um deputado que saia de lá
honrado como ele está entrando. De cabeça erguida. Essa questão do sucesso, que eu perguntei tanto, de ser famoso entre os artistas, no rádio, mas existe também, na opinião do senhor, na questão da política, de repente ser muito votado, ou ter vários mandatos, ser um político reconhecido, um parlamentar reconhecido? Você acha que esse tipo de sucesso também pode afastar do eleitor? Eu já falei o nome dele algumas vezes, ele é um grande conselheiro, ele lidera 1.400 líderes do Brasil, chama Guiar Valvassoura, ele é palestrante internacional. Ele fala uma frase para mim, lógico que não dá para ser aplicado, porque ele fala assim: Luiz Lauro, a vaidade do homem leva 20 horas para sair do corpo depois que ele morre. Ele fica pensando, quem será que vem no meu velório? O que será que vão falar no meu enterro? Então a gente tem que trabalhar para crucificar o meu eu, o meu ego. E tem isso também, tem. O senhor acha, no meio político? A egolatria é um perigo. A egolatria, não que a gente seja, assim, se coloque de uma maneira, eu sou um verme, não é isso. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas todo homem é limitado. Eu já vi cada poderoso gigante chorar, um choro convulsivo, diante de um problema que ele não consegue resolver. Nós somos limitados, por esse motivo, independente da sua crença. Mas você acha que é isso? A gente tem pouquinho tempo, só uma pergunta rápida. É isso que às vezes afasta, por exemplo, distancia esse representante, né, do representado, né, que é o eleitor? É porque ele se sente intocável, não é? E eu acho que dentro da caminhada da vida, a matéria-prima que eu tenho para trabalhar é sofrimento do ser humano. Cada hospital, um domingo que eu visito alguém que está doente, eu percebo da minha limitação humana. Nós temos exemplo, Schumacher, com uma fortuna incalculável, há um ano ele está lá em coma, não consegue reverter. Então viva de maneira, só em 10 segundos, eu vi uma pesquisa agora, as 5 coisas que o homem mais se arrepende antes dele morrer. Uma delas é eu teria vivido mais tempo com a minha família. Vamos deixar um e-mail para quem quiser entrar em contato com o senhor? Meu e-mail é luislauroradialista@yahoo.com.br. Luiz Lauro Radialista, tudo junto, @yahoo.com.br. Só tenho uma palavra para falar para o senhor, com M, claro. O senhor é maravilhoso. Obrigado, obrigada. Deus abençoe, viu? Volte sempre para contar mais essas histórias de superação. Obrigada. O Memórias volta, o Memórias também começa com M, volta na semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.